Olá, eu sou Miranda Eli, investidora, especialista em negócios e escritora de Paris Sans-Eiffel, uma trilogia sobre vinhos, viagens e desejo. E recentemente escrevi também Dom Juan de Merda Nunca Mais, um livro que fala de forma responsável sobre irresponsabilidade afetiva. E hoje eu tô fazendo essa live surpresa pra gente falar um dos temas mais importantes abordado no meu livro, que é o gaslighting. Essa ferramenta de merda usada pelo Dom Juan para manipular, para confundir e para fazer com que a pessoa fique à mercê do abuso. O que é o gaslighting? Ele é aquele momento em que você sabe que tem algo errado, mas você não consegue identificar exatamente o que é. É quando a pessoa abusiva te deixa tão perdida que você não consegue identificar de onde vem esse cheiro de merda. Você vê que as coisas não estão certas, que uma verdade foi confundida com uma mentira, você pegou uma coisa aqui, uma coisa ali, o que está sendo dito não é exatamente o que parece ser e você fica confusa. Essa confusão causada pelo gaslighting, ela é muito útil por inúmeros motivos. Mas eu acredito que o principal deles é o fato de que você começa a duvidar de si, duvidar das pessoas que estão próximas de você, ou seja, da sua rede de apoio, e você passa a acreditar única e exclusivamente no abusador. Exatamente na pessoa que você não poderia acreditar. Porque você já passou pelo love bombing, então você tá apaixonada, é aquela esfera romântica, encantadora que a pessoa abusiva consegue criar, e você não acredita que uma pessoa que já te amou tanto e fez tanto por você, entre aspas, né? Porque ele não ama, e ele só faz pela pessoa com o intuito de conseguir usar e manipular. Então você pensa, como é que pode uma pessoa que fez tanto por mim, que me ama tanto, estar mentindo, manipulando? Não, essa pessoa não está equivocada, essa pessoa está certa. E é mais fácil para você duvidar de si do que duvidar do Dom Juan de merda. E eu trouxe hoje alguns pontos que eu gostaria de abordar de como você não só identificar o gaslighting, mas não cair nessa ferramenta. Você conseguir se defender disso. O primeiro deles é você, enquanto tá tendo aquela discussão que você não consegue pensar direito, raciocinar direito, é você dizer pra pessoa, nós lembramos de coisas diferentes. Por que isso? Porque ele vai insistir em defender o ponto de vista dele de uma forma tão ludibriosa, tão manipulativa, manipuladora, que você não tem certeza se você tá ouvindo direito, porque o que você tá ouvindo é diferente do que você viu e você fica perdida. Então você dizer, nós lembramos de forma diferente disso, é uma forma respeitosa de identificar o abuso, porque a pessoa abusiva, ela vai insistir, ela vai continuar. Uma pessoa funcional, não. Uma pessoa funcional vai dizer, não, mas espera aí, e vai tentar convencer e conversar com você. Na verdade, não é convencer, eu usei o termo errado. É conversar com você para poder entender o seu ponto de vista. Uma pessoa abusiva não quer entender o ponto de vista. Ela não tá ali para entender o ponto de vista de ninguém. Ela já sabe o seu ponto de vista, na verdade. Mas ela não se importa com o seu ponto de vista. Ela só quer que você se confunda, que você perca a sua racionalidade e você agrida, fique confusa, e nessa sua agressão a pessoa poder dizer, ó, viu, falei, a louca é você. Tenho certeza que você já passou por uma situação dessas. Então, quando você diz pra pessoa, nós vemos isso de forma diferente, você já tem a capacidade de identificar se é um Dom Juan de merda, uma pessoa abusiva que tá tentando passar o gaslighting em você e te confundir, ou se é uma pessoa funcional que tenta, tá, então vamos conversar, vamos ver a forma que você vê e tal. Pode até ter algum atrito, porque pessoas funcionais também têm as suas emoções não absolutamente gerenciadas. Nem todo mundo tem uma inteligência emocional super desenvolvida. E quando a gente coloca esse limite, você identifica uma pessoa abusiva de uma pessoa funcional. Além disso, você, mesmo que essa pessoa seja um Dom Juan de merda, você tem a capacidade de olhar de fora e colocar um determinado limite. Dizer, olha só, se a gente vê de forma diferente, não tem problema nenhum em concordar em discordar, não é?
O segundo ponto é, eu ouvi você. Tipo, eu entendi o que você tá dizendo pra pessoa abusiva. Mas, se você continuar falando assim, eu não vou responder. Normalmente, quando o gaslighting é um pouco mais agressivo, você consegue mostrar pra pessoa que você entendeu o que ela tá dizendo e que por ter entendido o que ela tá dizendo, você sabe que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum o que ela diz porque não está condizente com o que ela fez e não faz sentido nenhum você dar continuidade para essa discussão. Que é exatamente isso que a pessoa abusiva quer. Que você continue para ficar cada vez mais perdida e para perder a razão. E quando você perde a razão, você se torna uma pessoa facilmente manipulativa. Você é manipulado quando você perde a razão. São as emoções que nos tiram a capacidade de perceber e identificar o que está errado e com isso ficar cada vez mais perdida na situação. Que é exatamente o que a pessoa de merda quer. Quando você fala, eu ouvi você, você também pode dizer, mas essa não foi a minha experiência. Que é muito parecido com o primeiro tópico. Eu entendi o que você disse. Eu ouvi o que você disse. Mas isso não condiz com o que eu estou vendo da situação. E, de novo, quando é uma pessoa funcional, a pessoa funcional vai tentar entender com você isso. E o resultado de uma conversa em que uma pessoa vê de forma diferente da outra, mas as duas são funcionais, nenhum dos dois é Dom Juan de merda, é o crescimento mútuo. Que é quando, olha só, não tô concordando com você, eu entendi o que você disse, mas vamos ver que ponto é esse. Já a pessoa manipuladora, ela quer fazer com que você se perca, ela quer te confundir. E quando você diz, eu ouvi o que você tá dizendo, mas essa não foi a minha experiência, essa pessoa vai fazer de tudo para te convencer de que você está errado, mesmo que você tenha provas de que você tá certo. Esses dias eu tava vendo uma outra live de uma pessoa bem famosa e a pergunta era... eu peguei o celular do meu namorado e quando eu fui conversar com ele a respeito disso, que vi umas conversas lá com uma possível amante, ele brigou comigo por eu ter pego o celular. Um Dom Juan de merda dificilmente vai se deter ao assunto. Ele vai sempre ou se defender, ou atacar, ou converter a culpa pro outro, que é mais ou menos isso. Quer dizer, a pessoa não disse, não, peraí, eu não tô te traindo, meu Deus, não é isso e tal, você leu errado, vem cá, olha comigo, vamos analisar essa conversa junto. É difícil o Dom Juan de merda fazer isso. Ele pode até fazer só se ele tiver muita certeza de que a outra pessoa não vai acreditar no abuso e vai acreditar no que ele tá falando. Agora, se ele tiver um pouquinho de dúvida, ou ele vai atacar e vai dizer, não acredito que você foi mexer no meu celular, e vai fazer com que isso seja muito pior do que uma traição. Como assim? E o meu direito de privacidade? Porra, e o direito de responsabilidade afetiva? Existem casais que aceitam o poliamor, tá tudo certo, cada um faz do jeito que quer, não tô aqui pra julgar ninguém. Mas se você não é a favor do poliamor, se você é a favor de um casal só de 2 pessoas e essa pessoa sabe que você não é a favor do poliamor e ela te trai, isso é traição. Isso é traição. A gente tem que cuidar para não dar nome bonito pro que é abuso. Eu sempre digo, não é amor o que é abuso. É bem importante a gente identificar isso, porque a nossa cultura, ela propaga muito o abuso. Com aquele sorrisinho amarelo de quem é abusado, que não, né, deixa pra depois. Ah, deixa pra lá, tá tudo certo. Quando não tá tudo certo, e a gente vai engolindo um monte de coisa até isso aparecer em forma de depressão, ansiedade e tantas outras coisas que a gente sabe, né? Que infelizmente tá por aí. Ou você deixa pra lá, que não deixa pra lá exatamente, ou então, não, mas não foi isso que a pessoa quis dizer e você sabe que foi exatamente aquilo que a pessoa quis dizer. E isso vai fazendo com que o abuso fique cada vez mais entre nós, participando. O cheiro de merda tá por aí. Quanto da gente vai aceitar, né? Uma outra frase que eu coloquei aqui também é: eu não estou interessada em debater o que aconteceu com você. Por quê? Porque o Dom Juan sempre vai levar o foco para as desgraças dele.
Pro quanto ele é injustiçado nessa vida. Por tudo que ele fez por você, mesmo que ele tenha feito só migalhas. Pelo quanto que ele te ama, mesmo que ele esteja só te abusando agora, e o amor, entre aspas, tenha ficado só lá no início no love bombing e não passava de uma forma de Dom Juan ter pra te usar e pra te manipular. E pra poder trair você depois e você dizer, não, imagina, foi só aquela vez. Ela que é uma vigarista e tá atrás do meu alecrim dourado. Não é? E quando a pessoa faz isso, o que ela faz? Ela defende, ela se torna macaco voador. Que são as pessoas que defendem o abusador. Outra frase que eu coloquei pro gaslighting também, eu vou me afastar se você continuar. Essa é boa. Porque você coloca um limite. Você deixa claro que você não tá gostando do rumo da conversa. Não é uma questão de tratamento de silêncio, não tem nada a ver. O tratamento de silêncio é o silêncio feito por uma pessoa abusiva para manipular, para mentir, para enganar, para machucar e para humilhar. Mas quando você se retira porque você precisa voltar à sua razão, porque você sabe que aquela discussão não vai levar a nada, isso é adulto, é protetivo. Só que você não tá, por ser uma pessoa funcional, pessoas funcionais não fazem isso para machucar e para manipular e para humilhar. É um momento seu para retomar a sua racionalidade e entender o que pensar a respeito daquela situação. É diferente de tratamento de silêncio. Então, quando você fala para uma pessoa que está tentando aplicar o gaslight em você, e você diz, olha só, se continuar desse jeito, eu vou me retirar, porque você está percebendo que não tem mais respeito, que está começando a se sentir humilhada, não tem problema nenhum. É você se respeitando, se valorizando e dizer, olha só, eu não vou entrar nessa não. Eu tô sentindo cheiro de merda, eu não posso não saber de onde vem. Mas que tem cheiro, tem. E eu não vou ficar aqui, não. Essa é boa, eu gosto dessa. Eu estou aberta a discutir uma solução, mas não quero falar sobre os meus sentimentos. Por que isso? Porque quando você foca na solução, você está acionando a parte mais racional do seu cérebro. Quando você fala sobre os seus sentimentos, você também tem uma parte racional do seu cérebro que é poder colocar em palavras os seus sentimentos, mas a maior parte do seu pensamento está vindo da sua parte emocional. E quando a gente está acessando muito mais as emoções do que a nossa razão, a possibilidade de erro é muito maior, principalmente com uma pessoa manipulativa, com uma pessoa que está fazendo o abuso com você, ou tentando fazer o abuso com você. Está tentando te deixar perdida através do gaslighting. Quando isso acontece e você diz não, é muito mais protetivo para você. E essa manutenção do foco na solução, ela é o que faz com que as pessoas realmente evoluam no relacionamento. Tem um autor que eu adoro, que ele sempre diz que a vida é uma escola, mas os relacionamentos são a faculdade da vida. Que é quando você aprende muito mais. Principalmente relacionamentos muito íntimos. Quando você vai na casa da mãe, da família, do pai, pessoas que têm uma intimidade ou que te conhecem muito bem, é muito mais fácil a gente não brigar, né? Porque essas pessoas parecem que sabem certinho onde é o tendão de Aquiles e pum. Inclusive, esse mesmo autor costuma dizer que a nossa família é quem tem os gatilhos certos para o caminho errado. E não é verdade. Nos relacionamentos amorosos, isso é muito mais forte. Por quê? Porque você escolhe essa pessoa. Então, essa intimidade, ela não é imposta pela vida. Não é imposta porque você nasceu daquele pai, daquela mãe, com aqueles irmãos, com aquela família. Você escolheu essa pessoa. Você elegeu essa pessoa. Era um estranho. Era uma pessoa que em algum momento cruzou seu caminho e você disse, eu quero que essa pessoa participe da minha vida. Então, os relacionamentos amorosos, eles têm muito mais possibilidade de a gente conhecer a respeito de nós mesmos. Agora, quem já passou por um relacionamento abusivo acaba se tornando bastante reativo a respeito disso, né? E, inclusive, o 5º livro que eu tô escrevendo agora vai ser para ajudar as pessoas a entenderem. O 4º, Dom Juan de Merda, foi para sentir o cheiro de merda. E o 5º é pra gente entender que existe vida, sim, após o abuso. E eu vou te dizer, ela é mais maravilhosa do que antes. Porque antes é como se você fosse meio zumbi, assim, você não fazia ideia, você não tinha consciência, agora você tem. E você pode usar isso de forma positiva.
E usar essa faculdade da vida, cursar essa faculdade da vida de uma forma muito positiva. E quando você foca na solução durante uma discussão com uma pessoa que você tem intimidade, você está focando no crescimento. Agora, quando você foca ou no erro do outro, ou no seu erro, ou nas suas emoções, não tem crescimento. Por isso que, quando vocês vêm pedir conselho aqui, eu sempre digo, cuidado para quem vocês pedem conselho. Eu falo todas as vezes que eu tô por aqui a respeito disso e vou continuar falando. Porque o conselho, o falar sobre as emoções, essa esfera que a gente tem, é tão mal preparado, né? Nós não somos preparados para isso. O ideal é que seja feito com uma pessoa que tenha tido um preparo técnico. Ou seja, com um psicólogo. Deixe para falar, entender, identificar os seus sentimentos com o psicólogo e quando você tiver tomado propriedade disso, quando você for um assunto que você domina, aí sim. Aí você pode falar dos seus sentimentos com o outro. Porque você só vai falar com quem não é abusivo. Porque você já sentiu o cheiro de merda. Você sabe que aquela pessoa é uma pessoa que você não pode contar, confiar. Você não pode se expor. E que se você tentar falar a respeito dos seus sentimentos, você vai cair no gaslighting. Quantas vezes você tentou discutir os seus sentimentos para alguém? Ah, mas eu me sinto assim. Ah, mas eu me sinto assado. E você percebia que aquilo parecia que ao invés de ajudar, só te levava mais ainda um lamaçal de sentimentos. Uma confusão. Olha o gaslighting aí. Não é? Quando você estiver discutindo com uma pessoa que você perceba que parece ser o gaslighting, eu estou aqui para conversar com você sobre a solução desse assunto. Não sobre os meus sentimentos. Os meus sentimentos eu guardo para mim. E eu converso comigo ou com a minha psicóloga. Ou a gente volta a falar disso quando eu tiver certeza. Não agora. Você fechou a porta pro gaslighting. E por último, e não menos importante, será absolutamente clara. A comunicação do Dom Juan de merda sempre é circular. É aquela coisa que anda, anda, anda. Sabe o ratinho que anda, 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 anda e não sai do lugar? É exatamente assim. Você fala, 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 a pessoa fala, fala, fala e nada se resolve. Isso só serve, a comunicação circular só serve para implementar o gaslighting. Primeiro ele confunde um pouquinho aqui e depois ele vem com a confusão total. Para que a pessoa duvide de si, duvide da rede de apoio, se exclua dessa rede de apoio e tenha só o Dom Juan de merda para contar. Quando você é clara na sua comunicação, você pode dizer o seguinte: pare de tentar me confundir. Ponto. Se for um Dom Juan de merda, não, imagina, não é isso. Nossa, você é louca. Todas as reações que você já conhece. Menos a tentativa assertiva de solução. Por isso, lembre que não é amor quando é abuso. Volta esse vídeo, dá uma olhada nele com calma, vai anotando os tópicos que eu tô falando aqui, para você, quando identificar uma possível situação de gaslighting, você ter a solução para isso. Tenho certeza que você vai arrasar com qualquer Dom Juan de merda quando isso estiver fresco na sua mente e você for capaz de colocar em prática. Bom domingo.